Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala apenas da gloriosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou finalmente de volta com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. De volta aqui com amigos urbanos. O Santos não está muito bem, mas Não. não interessa, Vini. A gente fala do passado, então a gente consegue fugir dessa loucura que é o presente do Santos. Tenho pena de quem cria conteúdo do presente do Santos, viu? É verdade. A gente combinou aqui, ninguém sabia, que a gente voltaria a gravar quando o Santos voltasse a jogar bola. A gente não grava desde o dia 15 de maio, né? O último episódio foi ao ar dia 15 de maio. Esse aqui é dia 3 de julho, né? Se você está ouvindo na estreia. Mas a gente falou, não, vamos voltar só quando o Santos jogar bem. E aí, como a gente viu que não ia acontecer isso, a gente falou, não, vamos voltar a gravar. Porque se depender do time do Cari, a gente não gravará mais. Enfim, estamos aqui gravando. Santos está em 5º lugar da Série B, um lugar completamente inimaginável, sei lá, 2 meses antes. Mas quem vê algum jogo do Santos sabe que é daí para pior. A gente só espera que melhore, que tudo volte ao normal, que é o Santos na primeira divisão, quanto antes, né, Fernando? Mas a gente vai falar de uma história muito, 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 muito acima da média, de um cara fantástico na nossa história. Vamos falar aqui de Arnaldo Silveira, que é um dos gigantes da nossa história, mas que a torcida mais nova acaba conhecendo pouco, né? Também faz sentido conhecer pouco, porque estamos falando aqui de um cara que nasceu, por exemplo, nos anos de 1800, no final de 1800. Então a gente aos poucos vai introduzir um pouquinho da história dele, vai falar dos feitos que ele realizou com a camisa do Santos, não só com a camisa do Santos, vai também fazer uma viagem pela cidade de Santos, com lugares muito marcantes para nós. Então vale a pena, quem gosta desse... Não é bem um lado B, né, Fernando? Porque ele é gigante, mas é um lado menos falado na nossa história. Quem gosta disso vai gostar bastante desse episódio, porque a gente vai falar do Miúdo, né, que é o apelido do Arnaldo Silveira, simplesmente um dos fundadores do Santos, ele que, pode dizer que é responsável pela nossa desgraça, Fernando. Ele é um dos responsáveis, né? Tem sangue nas mãos, Vini. Tem sangue nas mãos. E ele foi o primeiro capitão do Brasil a ganhar uma Copa América, por exemplo. O primeiro o primeiro santista a jogar pelo Screte Canarinho e o autor do primeiro gol da história do Santos. Só isso, Fernando. As credenciais do homem são essas. É isso, Vini. Em 11 de agosto de 1894, ou seja, ainda no século XIX, nasceu Arnaldo Silveira na cidade de Santos, filho de Turíbio Xavier da Silveira e de Josefina Patusca da Silveira. Da parte do pai, o Arnaldo era descendente da família Xavier da Silveira, famosa em Santos pela atuação do seu tio-avô, o Joaquim Xavier da Silveira, advogado que se notabilizou pela atuação abolicionista. Em Santos, inclusive, Vini e amigos do Urbano, há uma rua com o nome de Xavier da Silveira e um busto, em homenagem a esse grande santista. Da parte da mãe, o Arnaldo era descendente da família Patusca, atuante nas relações comerciais da cidade, e sua ligação intensa com o esporte. A mãe do Arnaldo, Vini, era irmã do Cisino Patusca, que foi o primeiro presidente do Santos e pai dos que viriam a ser meninos da vila, Ari Patusca e Araquém Patusca. Né? Araquém, que é um personagem que a gente volta e meia fala aqui no Amigos do Urbano. O casal Turíbio e Josefina tiveram mais 2 filhos, o Oswaldo, que também jogou pelo Santos, e Ismênia, que anos mais tarde casou-se com Ricardo Pinto de Oliveira, que também foi jogador do Santos. Apesar da situação econômica tranquila, a infância do Arnaldo Silveira foi marcada pela precoce morte do seu pai, em janeiro de 1901. Turíbio morreu em Ribeirão Pires e deixou o filho de apenas 6 anos de idade, órfão de pai. Nós não conseguimos encontrar nenhum relato se a mãe do Arnaldo se casou novamente, mas os tios foram bastante participativos na condução da educação do miúdo, que era muito miúdo naquela época. Por sua baixa estatura, ganhou ainda na infância o apelido de miúdo, apelido esse que ele levou para o resto da sua vida.
Belíssimo apelido. Por influência do seu tio, né, o Cisino Patusca, o Arnaldo começou no futebol em 1906, nas equipes inferiores do Esporte Clube Americano, que era dirigido pelo próprio Cisino, e por ninguém menos do que ele, o Benedito Ernesto Guimarães, o popular Beg, que é o nome da rua que eu cresci, a rua que eu mais gosto na minha vida, no Marapé. Aliás, putz, cara, essa rua aí tem história, hein? Podia fazer um episódio só sobre o que aconteceu relacionado a futebol naquela rua. Um abraço para toda a galera da Bag. A gente já comentou aqui sobre o Americano, né? É um clube que foi fundado em Santos em 1903 e 8 anos depois, em 1911, ele resolveu mudar sua sede para São Paulo. É bom não dar muita ideia, hein, Fernando? E encerrou suas atividades pouco tempo depois. Com a fuga do Americano aos petrodólares paulistanos, o Arnaldo filiou-se ao clube Espéria, mas juntou-se a outros santistas amantes do futebol para fundar um clube. E daí surgiu o nosso Santos, que desde 1912 nos dá algumas alegrias e muitas dores de cabeça, cara, mas tá especial, nos últimos anos tá bem especial. E já fizemos um episódio sobre os mistérios ainda não descobertos da nossa fundação, então não é possível quantificar a importância do Arnaldo para esse ato. O que se sabe é que ele foi um dos fundadores, esteve presente na reunião de fundação lá no Clube Concórdia, que hoje acolhe uma loja, né? E que você pode comprar. Pô, o roteiro tá foda hoje. Que você pode comprar diversos pratos e garfos descartáveis. É a Proplastic, né? Fazendo propaganda aqui de graça. É a Proplastic, né? Estive lá um dia desses. Mas não para comprar, nada descartável, né, cara? Por favor, e vamos evitar. Vamos evitar as tartarugas, né? Canudo, essas coisas, as tartarugas agradecem. É isso, Vini. E bom, fundado em 14 de abril, o Santos só disputou o seu primeiro jogo 5 meses depois, em 15 de setembro, que não seria uma má ideia, né, Vini? Agora o próximo jogo do Santos acontecer só daqui a 5 meses. Seria bastante relevante para a saúde mental de todos nós. Fernando, a gente já trouxe a ideia aqui na Copa de 22 que assim, podia ter Copa todo ano e Brasileirão a cada 4 anos. Isso, as seleções jogam todo fim de semana, isso. E aí isso. tem a data Brasileirão. Joga de vez em quando ali, entendeu? É isso, 2 partidas e cada um volta para suas seleções. É isso. Porra, sensacional. E enfim, Vini, claro, né? Apesar desse hiato de 5 meses, tiveram treinamentos e até um jogo extraoficial documentado. Mas como este jogo foi contra um adversário que não era um clube estabelecido, não integra as nossas estatísticas. Então, o primeiro adversário do Santos foi o Santos Athletic Clube, conhecido aqui na cidade como Clube dos Ingleses. É, esse mesmo, ali no bairro do José Menino, a casa do Blue Up. Não sei se ainda é a casa do Blue Up, mas sempre foi, né, Vini? O Blue Up sempre jogou em casa no Clube dos Ingleses, né? Sempre foi. Quem joga lá muito lá é o Giovani. Joga nos veteranos lá, bagunça os velhinhos lá. Ademir Quintino, dizem também, joga lá de vez em quando. Já vi. Eu pouco acredito. Ademir Quintino, não, já vi, cara. É um ótimo jogador, eu pouco acredito. Eu já vi o Ademir jogando lá nos ingleses. Eu nadava lá nos ingleses, numa época que eu tava com condicionamento físico suficiente para atravessar uma piscina de quase 50 metros. Hoje em dia não dá. Sensacional. E Vini, o local desse jogo entre Santos e Clube dos Ingleses, né, Santos e Santos Athletic Clube, acolhe hoje a Igreja Coração de Maria. É ali na Avenida Ana Costa, entre as ruas Almeida de Moraes e Prudente de Moraes. Eles não são parentes, né? Não. Almeida de Moraes com Prudente de Moraes. E é muito perto do Bar do Catarina, Vini, um dos bares mais aconchegantes da cidade de Santos. Você quer falar sobre sua história no Bar do Catarina? Não, deixa para outro episódio. São muitas, Vini. Precisaríamos de alguns episódios. Mas o Bar do Catarina ali na Almeida de Moraes com a Júlio Conceição. Ótimo atendimento. Ótimo atendimento do Catarina, né? Tinha o macaco, né? Isso. A Catarina que aprendeu a atender os seus clientes na Disney, Vini, de tão bem que ele é. Perfeito. Bem treinado. É isso. E bom, o time santista, naquela partida histórica, como diria Paulo Andrade, alinhou com Falvel no gol, Sidney Arantes na defesa, Hernani, Oscar e Montenegro na linha média e Milon, Hugo, Nilo, Simon e Arnaldo. Este sim, o Arnaldo Silveira, jogando na ponta esquerda. O capitão foi o Oscar, né, o Oscar Bastos, que deve ter ficado a cargo de escolher o 11 inicial. A gente não tem essa informação, né, bem? Não existia a figura do técnico. Então, muito provavelmente, o Oscar escolheu os 11
titulares da equipe do Santos. E se colocou titular, né, Fernando? Tá certo, né, Vini? Primeiro jogo Óbvio. da história, ficar marcado na história de um clube que ele não sabia que ia demorar tanto tempo de vida, mas atitude totalmente correta, Vini. Eu teria feito mesmo. O Santos ganhou por 3-2 e coube ao Arnaldo Silveira a honra de marcar o primeiro gol da nossa história. Ele marcou também o segundo gol da nossa história, mas não marcou o terceiro. Aí quem fez foi o seu grande amigo Adolfo Milon. O Santos venceu por 3-2. E esse jogo, Vini, começou às 14h30 e não houve nenhuma reclamação nos jornais, o que indica que o planeta era bem menos quente naquela época, né, Vini? E não teve nem pausa para hidratação. É isso. E o bacana é que a partida teve 2 tempos de 30 minutos. Yes. Fala baixo porque vamos falar que não foi jogo oficial, hein? Ave No ano Maria, se o seguinte, Rodolfo Rodrigues escuta essa... não o goleiro, hein? Não. O jornalista. No ano seguinte, o Arnaldo foi titular absoluto do time que fez suas primeiras partidas pelo Paulistão, no Campeonato Paulista. O Santos acabou goleado pelo Germânia por 8-1 na estreia, mas venceu o Corinthians por 6-3 no segundo jogo. E foi o primeiro jogo entre as duas equipes, né? E mais tarde virariam grandes rivais para alguns, o maior rival do Santos. Nessa vitória sobre os corintianos, o Arnaldo marcou 2 gols, mostrando todo o seu faro goleador. Alegando dificuldade financeira. Não tinha nem um ano de vida, Fernando, já estava com dificuldade financeira. Pô, sensacional isso. Não abre, né, velho? Não abre. Não faz nada. Ou seja, historicamente, os torcedores, nossa, o Santos está numa crise, sim, desde 1913. Já abriu sem dinheiro. Cadê a novidade? O Santos abandonou a disputa, né? Pô, também o pedágio devia estar cara já naquela época. Ecovias. Depois de 4 jogos, o Santos tinha vencido o Corinthians, mas tinha tomado 3 sapatadas. Ainda em 1913, o Arnaldo foi fundamental para que o Santos vencesse o primeiro título da nossa história, o Campeonato Santista, que inclusive, já fica aqui a ideia, deveria voltar a ser disputado. Eu não sei se o Santos ganharia esse ano, mas teria alguns títulos por aí, Santos, Portuguesa, Jabaquara e, sei lá, pode chamar alguém da região ali para compor. O Juventude da Nova Sintra. Olha, um amistoso ali do Santos com o Juventude. Com esse elenco, Fernando, de hoje, jogando na Nova Sintra, na altitude do Morro da Nova Sintra. Não traz a vitória. Não, esse elenco é pouco qualificado. Se pega um daqueles juízes que apitam para o time da casa, cara, como era de praxe lá no Juventude. Mas nem precisa. Eu joguei algumas vezes lá. Não, no começo do segundo tempo, o time do Santos está morto na altitude. Sem condições, cara. Para quem não conhece, Santos tem os morros aqui, né? E, obviamente não tem muita altitude no Juventude, no Morro da Nova Sintra, mas não duvide nada desse Santos, Fernando. O Santos teve campanha perfeita, né? Venceu os seus 7 jogos e o Miúdo teve presente em todos eles, ajudando de várias maneiras. Só que fica difícil descrever o estilo de jogo de um jogador que a gente não viu jogar, né? Só que os jornais antigos acabam nos ajudando quanto a isso. De acordo com as descrições dos veículos, o Arnaldo atuava pelo lado esquerdo da linha de frente, né, da linha de 5, com muita velocidade e tinha muita precisão nos chutes e passes. Muitos jornais citam os chutes enviesados, e a gente acredita que é aquele arremate com efeito, com aquela curvinha para o gol. Os cruzamentos aos atacantes que ficavam na área também eram uma das suas fortes características. Em um jogo bastante diferente, o futebol era muito diferente do que a gente vê hoje, a postura fora de campo também era o diferencial do Miúdo, que teve sorte de não ter que fazer post em Instagram e no TikTok. É isso, Vini. Com o destaque nas partidas disputadas em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, né? Em 1914, no ano seguinte, tanto o Arnaldo quanto o Adolfo Milon receberam um convite para disputar algumas partidas pelo Clube Atlético Paulistano. Paulistano que era uma espécie de Real Madrid do futebol paulista àquela altura, Vini. Ao atuar no mais famoso e vitorioso clube do estado, o Arnaldo pôde ser notado pelos principais futebólers do país. Para que tenhamos uma noção da força do paulistano na época, o primeiro jogo da seleção brasileira, em julho de 1914, teve como capitão o Rubens Salles, que era médio do paulistano. E naquela época, o capitão era uma espécie de técnico mesmo, né? No jogo seguinte, que foi o segundo jogo da seleção brasileira na história, em setembro de 1914, o Arnaldo já estreou como ponta esquerda do Screte, que não era canarinho, né? Ainda não era
Canarinho ainda não usava as cores amarelas em sua camisa. Acreditamos, né, e fica bem óbvio, né, que a estada no Paulistano tenha de maneira efetiva ajudado. O Brasil foi derrotado pela Argentina naquele amistoso, um amistoso disputado lá em Buenos Aires, mas serviu como bom teste para o jovem santista. 4 dias depois, ainda em Buenos Aires, o Brasil obteve vitória sobre um combinado de Colômbia e o Arnaldo foi titular novamente. Mas, mais 3 dias depois, em 27 de setembro, o Brasil venceu a Argentina com um gol de Rubens Salles e conquistou o seu primeiro troféu na história, a Copa Roca, de 1914. O Arnaldo esteve na linha ofensiva brasileira junto a Milon, que era santista, né? Era jogador do Santos, mas estava, né, naquele momento representando o paulistano. O Oswaldo Gomes, o Bartô, que era do Fluminense, e o Friedenreich, que na época ainda jogava pelo Ipiranga. Daí em diante, o Arnaldo se tornou o titular absoluto da seleção brasileira. Vini. Que linha, né? Que nomes históricos, né, cara? Friedenreich El Tigre, um dos maiores personagens da nossa história, né? Biografia maravilhosa, a gente sempre fala dela aqui. Mesmo jogando pelo paulistano, o Arnaldo não abandonou o Santos, tanto que foi eleito segundo secretário na diretoria de 14, de 1914. O primeiro secretário era ninguém menos do que ele, Urbano Caldeira. Em 1915, o Arnaldo voltou ao Santos, mas jogando por outro time diferente. Como estava afiliada a uma entidade, os jogadores santistas tiveram que participar do Campeonato Santista daquele ano por outra equipe. Criou-se assim o União Futebol Clube, tão Santos que até o Alvinegro era. Pela União, Arnaldo foi campeão santista novamente, e esses jogos do período contam em nossas estatísticas oficiais. Em 1916, o Arnaldo disputou a Copa América, sediada pela Argentina, já como atleta do Santos. O primeiro gol pela seleção brasileira saiu em maio de 1917, em amistoso frente ao time do Esportivo Barracas, no campo da Rua Paissandu, no Rio. O Brasil venceu por 2-1 e o Heitor do Palestra fez o outro gol. O Heitor depois que virou árbitro e apitou no jogo do nosso primeiro título paulista em 1935, a gente já falou dele aqui também, né, Fernando? Exato, Vini. E bom, na pandemia de gripe espanhola em 1918, o Arnaldo quase foi de arrasta para cima, Vini. Foi acometido pela doença, Isso, cara. Ficou bastante abatido, mas ele conseguiu reagir, talvez pelo seu histórico de atleta, né, Vini? Tenha tomado cloroquina ou não, depois de alguns dias enfermo, né, o Arnaldo conseguiu levantar, se recuperou e seguiu. Alguns personagens históricos do Santos não tiveram a mesma sorte e acabaram vitimados pela gripe espanhola. Sim. E a gente pode citar 2 deles aqui. O Raimundo Marques, que foi um dos nossos idealizadores e o primeiro presidente eleito do Santos, né, o segundo presidente. O primeiro foi indicado, o segundo presidente foi eleito em 1913. E o Nilo Arruda, que foi o nosso centroavante no jogo de estreia do clube, jogo esse que o Arnaldo jogou e fez o primeiro gol da nossa história. No final da década de 10, o Miúdo era o ídolo máximo da torcida santista. Em seu aniversário de 1918, foi homenageado no intervalo do jogo, show do intervalo, Vini. Recebeu um presente das mãos de Jurema Franco. A Jurema era nada menos, Vini, do que a representante da ala feminina da torcida santista. Bem legal, né? Sensacional. E as participações em vitórias da seleção brasileira transformaram o Arnaldo em uma figura de imensa adoração em toda a cidade. E a gente encontrou registros, Vini, de eventos organizados por outros clubes, que em tese seriam rivais do Santos, para homenagear o Arnaldo. A fama ultrapassou os limites da Baixada Santista. A gente encontrou algumas notas de jornais, né, em que o Arnaldo foi convidado pelo Flamengo. Aí, ó, eles desde sempre querem ser os Santos, velho. Né, o Flamengo tentou cortejar o Arnaldo, o Fluminense também tentou cortejar o Arnaldo. Todos eles queriam que o Arnaldo mudasse de cidade, fosse morar na então capital nacional. Os jogadores eram amadores à época, então mudanças como essa não eram tão comuns, mas elas funcionavam da seguinte maneira, Vini. Você mudava para o Rio de Janeiro, logo você queria praticar o esporte, se filiava a um clube e começava a jogar por ele.
ninguém sabe. Suspeita-se que alguns jogadores faziam esse tipo de mudança com incentivos financeiros ou incentivos, olha, vou te arrumar um emprego para você, para toda a sua família, mas o Arnaldo não embarcou nessa, Vini, continua no Santos. O Arnaldo é de Santos. Em maio de 19, o Arnaldo foi alçado ao posto de capitão da seleção brasileira e foi a primeira vez que um jogador não residente no Rio de Janeiro ou São Paulo assumiu esse cargo. Ele capitaneou o time brasileiro na conquista da primeira Copa América de nossa história, que foi disputada inteiramente lá no Rio de Janeiro. O 16º e último jogo de Arnaldo pelo Brasil foi histórico. A vitória por 1-0 sobre o Uruguai, gol do Friedenreich na prorrogação e título conquistado. A primeira conquista sul-americana foi muito festejada em todo o país, com os jogadores ganhando projeção nacional e muitos afagos. Nessa campanha participaram também os santistas Adolfo Milon, que é amigo de infância do Arnaldo, Haroldo Domingues e Luiz Palamone, que jogou pouco tempo aqui e depois seguiu para o Botafogo. Aos 27 anos, Arnaldo Silveira pendurou sua chuteira. Sim, naquela altura um senhor com tal idade era considerado um veterano. Em 4 de dezembro de 21, fez sua partida de despedida diante de uma seleção formada por jogadores de outros clubes de Santos. O Santos ganhou por 2-0 com o gol do Arnaldo e outro do seu primo Ari Patusca. Foram 9 anos, 10 temporadas entre 12 e 21. O miúdo fantástico disputou 132 partidas, marcando 74 gols, uma expressiva marca para alguém que não jogava de centroavante. É isso, Vini, numa época que o futebol era, os pontas ficavam nas pontas mesmo, não tinham tanta, não cortavam para dentro, como diria os mais entendidos, não faziam. Como é que é o nome, Vini, dessa jogada, quando o ponta corta jogada para Robin, jogada Robin. Ah, não, achei que tinha, tipo, jogador terminal, já achei que tinha um termo mais técnico novo para isso. Bom, Vini, com a aposentadoria dos gramados, um já famoso Arnaldo aproveitou para se casar, Vini. Ele se casou em 1922, um ano depois de ter se aposentado. A felizarda foi Olga Mesquita, que depois do casório passou a se chamar Olga Mesquita Silveira. Da união nasceram 3 filhos, o Arnaldo Silveira Júnior, o Oswaldo José e a Maria do Carmo. Com mais tempo livre, ele pôde, o Arnaldo, se dedicar integralmente à sua atuação profissional. O Arnaldo não chegou a ser um profissional de futebol. Ele era um profissional despachante aduaneiro, Vini. Função na qual ele seguiu toda a sua vida e se aposentou muitos anos depois. Depois de ajudar a criar o clube, o Arnaldo não conseguiu ficar tanto tempo longe dele. Atuou como voluntário para auxiliar nas partidas disputadas na Vila Belmiro e ficava na assessoria aos jogadores, sempre na companhia do Ricardo Pinto de Oliveira, seu cunhado. Ou seja, era uma espécie de Marcelo Fernandes. Parça, né? Também parça. Isso, exatamente. O Arnaldo ficou com essa função aí. Ele atuou também como diretor e por algum tempo ele foi o diretor-geral de esportes do time do Santos, mas nunca como técnico da equipe. Das medalhas e troféus que ele recebeu ao longo da sua carreira enquanto jogador, pouca coisa restou, Vini, porque ele fez questão de doar as mais valiosas para a Campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, durante a Guerra Civil Brasileira de 1932, que alguns insistem, Vini, em chamar de Revolução Constitucionalista. A gente tem até um feriado para lembrar de um episódio que deveria ser lamentado, Afinal de contas, brasileiros ficaram trocando tiros contra brasileiros. Mas, enfim, o ser humano moderno gosta mais disso do que de outras situações. Para celebrar, Vini, por exemplo, os 30 anos da conquista da Copa América de 1919, o Arnaldo, em 1949, ofertou aos ex-jogadores daquela seleção um almoço na Ilha das Palmas, que fica ali no Guarujá. Você já foi na Ilha das Palmas, Vini? Já fui. Muito bom lá. Já foi? Já fui também. É um lugar muito agradável. Uma invasão que fizeram a ilha, dominaram a ilha, né, Vini? Quero deixar isso. A ilha num lugar para fazer churrasco. A PEC do Neymar. PEC do Neymar agiu na Ilha das Palmas, que ela é de propriedade do Clube de Pesca de Santos, né? Sim, basicamente você atravessa de barco e passa o barco do Clube de Pesca, né?
Você tem Você que não pegar o pode barco certo. o seu barco. Você não pode pegar o teu barco, Vini, ir lá. Não. Você tem que ir com o barco oficial dele, você atravessa e fica lá comendo, bebendo, jogando bola e fazendo É várias coisas uma numa vista ilha. maravilhosa. É bonito o lugar mesmo. Depois de deixar a diretoria santista e aposentar-se pelo despacho aduaneiro, o Arnaldo fixou residência em Atibaia, no interior de São Paulo. Lá na Vila Olga, tinha o costume de hastear a bandeira santista em datas comemorativas, um santista nato mesmo. Em 66, o elenco santista aceitou o convite do Miúdo e compareceu para a inauguração de um Sino da Glória, o time pentacampeão brasileiro e bicampeão mundial, e bicampeão da América, entre tantos outros títulos, lá esteve, produzindo imagens incríveis, uma pena que está numa qualidade ruim. E a gente viu o Arnaldo junto ao Pelé, Pepe e os demais jogadores do elenco santista. Absurdo. O Arnaldo comparecia a compromissos sociais em Santos, mas seguiu vivendo lá em Atibaia. Até as décadas de 50 e 60, ele era muito venerado por quem manjava de bola, né, pelos entendidos da bola. Em 63, por exemplo, o Friedenreich foi indagado pelo histórico jornalista Devaney sobre qual seria a escalação ideal da seleção brasileira de todos os tempos e colocou o Arnaldo nessa lista. O 11 inicial do Tigre foi Tufi no gol, ou Tufi, como queiram, Domingos da Guia e Bianco, Djalma Santos, Amilcar e Nilton Santos, Formiga, Neco, Petronilho, Pelé e Arnaldo Silveira. Que moral, hein? Moral do Miúdo, cara. Isso, Vini. O Miúdo faz parte de um diminuto e seleto grupo de pessoas que fundaram um clube e viram-no se tornar campeão do mundo, né? No Brasil, apenas alguns poucos fundadores do Santos tiveram tal privilégio. Eu até entrei em contato com alguns pesquisadores, Vini, dos clubes brasileiros que foram campeões mundiais, e a gente não conseguiu chegar num consenso de que, dentre os outros clubes campeões mundiais, a gente pega São Paulo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Inter. né? Mas para ter sido, tem que ser tipo Grêmio ou Flamengo, cara. É isso, então. Eu conversei com um pesquisador do Grêmio, um rapaz muito gente boa, o Vitor, e ele não conseguiu confirmar, né, se tinha algum fundador do Grêmio vivo quando o Grêmio foi campeão mundial em 1983. Do O Grêmio é Flamengo de não quando, hein? tinha. O Grêmio, não sei, mas é no Vamos ver. começo do 1900. O Flamengo é um clube muito mais antigo, né, Vini? 1800 e pouco, né? 1895, 1895. Então a chance de ter alguém vivo é É praticamente muito. nula. Os outros se esquecem, né? O Não, São São Paulo, Paulo pode ser o que São sim, né? Paulo é um clube mais novo. Falei com o Michael Serra, que é o historiador do São Paulo, funcionário do clube, inclusive, um dos principais pesquisadores de futebol dentre clubes aqui É um do monstro. Brasil. Isso, o Michael é sensacional. E o Michael também não conseguiu confirmar essa informação, porque o São Paulo, na verdade, é uma fusão de clubes que se fundiram. Então, a lista de fundadores do São Paulo é uma lista controversa, podemos assim dizer, né? Então a gente não conseguiu garantir. O que a gente tem a garantia é que entre 6 e 8 fundadores do Santos estavam vivos em 1962, no mínimo, e eles conseguiram, né, ver o Santos campeão do mundo, tiveram essa proeza de fundar um clube e ver o clube se tornar campeão mundial. Obviamente isso deve ter acontecido em outros países, né? Sim. Mas no futebol brasileiro a chance é muito grande de que só os fundadores do Santos tenham tido este privilégio. Bom, o Arnaldo Vini faleceu em 24 de junho de 1980, aos 85 anos de idade, lá na sua casa em Atibaia. O clube rendeu-lhe homenagens, né? Declarou 3 dias de luto e enviou representantes ao velório que aconteceu na cidade de Atibaia. O Arnaldo, aos poucos, começou a ficar escondido pelas novas gerações, acabou levemente esquecido, por assim dizer. Tem uma homenagem bem legal do Arnaldo na Vila Belmiro, né? Tem uma imagem dele, uma placa que o congratula pelo primeiro gol da história do Santos. Mas para o torcedor santista que não acompanha a história tão a fundo, o Arnaldo ainda é uma figura pouco conhecida, e por isso que a gente queria fazer esse episódio aí como homenagem para o Arnaldo e também fazer com que o torcedor santista conheça esse cara que foi um dos gigantes, não só do Santos, mas do futebol brasileiro, né, Vini? Não, o cara
relevante para um dos maiores times do mundo e relevante para a maior seleção do mundo. Então, o cara tem uma importância absurda para a história do futebol brasileiro como um todo. Foi muito bom poder revisitar a história do Miúdo aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Todas as informações do episódio vão estar lá no amigosurbano.com.br. A gente vai colocar também nas nossas redes, né, no @amigosurbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente se encontra daqui 2 semanas, né? Para falar de outra passagem marcante e para tentar esquecer o que está acontecendo diante dos nossos olhos, Fernando. Tá difícil, velho. Tá muito difícil, certo? Valeu, galera, e até a próxima. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.